Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje nós vamos conversar sobre o fundamento das oferendas. Então eu fiz algumas anotações para compartilhar com vocês assim, alguns pontos de vista. Tentamos manter o equilíbrio entre as novidades hoje em dia, digamos assim, o dinamismo e a rapidez que a atual geração de umbandistas mais jovens procura adquirir as coisas, saber das coisas, com a tradição, com um aspecto mais antigo da Umbanda, digamos assim, antigo no sentido que não quer dizer que não esteja aberto aos momentos atuais, mas no sentido de conseguir conciliar e transitar. Eu estou com 52 anos e lá se vão 45 anos de Umbanda, fui batizado aos 7 anos, então tive a oportunidade de vivenciar, ao longo de todos esses anos, aí, um saber de terreiro, uma vivência, e vou fazer algumas considerações aos nossos irmãos aqui que assistem nosso canal. Em relação aos elementos utilizados nas oferendas, o que são os elementos? São símbolos, no nosso entendimento, que eles fazem a ligação com a vibração dos orixás. São símbolos que representam, significam a vibração, a energia dos orixás ou desses arquétipos. Independente do símbolo, do elemento que seja usado, ele tem um símbolo, e uma representatividade, uma significação e uma ligação com determinadas vibrações e energias de orixás e, consequentemente, por falangeiros. Como é que se dá o aprendizado dessas oferendas? Aprendemos por assimilação e convivência. Isto não exclui o estudo, não exclui você adquirir conhecimento através de literatura, de informações que hoje vêm através das redes sociais, com outros irmãos, enfim, de troca de ideias, mas o aprendizado não no sentido de conhecimento intelectual, mas o aprendizado, aquele que é assimilado, equilibrado com a convivência, com a vivência. E isso se dá preponderantemente pela transmissão oral, seja das entidades, dos guias incorporados, dos médios, seja pelos mais antigos, os dirigentes, sacerdotes que vão nesta vivência. E na repetição dessas oferendas eles vão transmitindo, porque cada oferenda tem uma finalidade, cada ser é único. Então nós temos oferendas que são por coletivo, como por exemplo um toque de louvação ao orixá e falangeiro. Vamos entrar agora no último trimestre, na primavera, onde se cultua o ciclo das águas, as iabás, Oxum, Iemanjá, também Nanã, e nosso pai Oxalá, que é o grande pai. As águas que vêm do céu simbolizam Oxalá. Então, o mote principal, sustentação desse aprendizado é a transmissão oral. O manuseio desses elementos que compõem as diversas oferendas, suas associações. Como é que se associa esses elementos uns com os outros? O que eu posso usar, o que eu não posso usar, por orixá, por linha, por falangeiro? A forma de disposição, como é que se abre uma frente, seja na mata, seja na cachoeira, seja na frente do congá, no altar ou numa tronqueira de Exu, como é que se abre uma frente, como é que se dispõe esses elementos? Adquire-se através da experiência ritual, inevitavelmente. Esse saber, essa capacitação é lenta, ela é metódica, repetitiva e memorativa, ou seja, ela requer tempo, ela requer método. Então é um aprendizado que tem um método, é por repetição e pela memorização. Isso, de certa forma, entra em conflito
com uma atual geração hoje, que ela é rápida, não tem muito método, as coisas são muito rápidas, muito dinâmicas, com pouco método, não se dá muito por repetição, rapidamente cai no esquecimento, pois não se repete, e, consequentemente, não se tem memorização, ou seja, tem que se apoiar na apostila, no escrito, sempre buscar como se fosse uma receita de bolo. Falando em receita de bolo, oferenda não é uma receita que a gente pega assim, faz anotação e vai fazendo igualzinho, igual pacotinho de bolo, né, que a gente compra no supermercado, abrir, ali está a receita para botar os elementos, né? Então, tem um provérbio aqui, um ditado que diz o seguinte: você pode botar a mão numa receita de bolo, isso não quer dizer que você tem a mão para fazer o bolo pode desandar. Por que eu estou falando isso? O que acontece, o que está acontecendo nesse momento? Digamos assim, uma banalização dessas receitas de oferenda. Nós temos oferendas hoje para tudo quanto é jeito. Com o crescimento do YouTube, das redes sociais, dos vídeos, né? Hoje se faz vídeos ao vivo, né? Nas redes sociais. Isso tudo é muito bom, mas nós temos que ter um olhar de zelo e discernir qual é a intenção que está por trás desta pulverização de tantas oferendas que nós temos visto nos dias atuais. A intenção é a audiência, né? De uma maneira geral, são canais monetizados, envolve uma estrutura, por vezes, de cursos por trás. Nós não temos nada contra cursos, muito pelo contrário, nós incentivamos. Estamos aqui provocando uma reflexão. O que leva à pulverização, à banalização dessas oferendas, essas receitas de oferenda? Qual é a intenção que está por trás disso? É a audiência, ter mais audiência. Isso dá audiência nos dias atuais, né? A receita de oferenda que promete um poder esse para te abrir um caminho, para te dar uma saúde, para você engravidar, para você ter fertilidade, enfim. Hoje até padê de Exu é ensinado com receitinha de bolo, ritual cigano, enfim, todo tipo aí de oferenda, mas vou fazer algumas reflexões baseado em cima do que nós falamos, né, numa tradição, de uma certa até conservadorismo. Não quer dizer que nós não estejamos abertos à tecnologia, às novidades, mas nós temos que ter o equilíbrio. Umbanda é uma coisa muito séria, né? Você ter uma receita de oferenda na mão, né, não quer dizer que você tenha a capacidade, o aprendizado, a capacitação para ativar essa oferenda, ativar magisticamente, que você tenha a capacidade e o poder de expandir o duplo etéreo daqueles elementos, que dá repercussão etéreo astral, né, numa outra dimensão, da terra para o espiritual, do natural para o sobrenatural, do Aie por um. E por que você, por vezes, pode ter até tempo, pode ter uma caminhada, mas não ter essa capacidade de ativação magística, de explodir o duplo etéreo? Isso se dá por vocalização, por encantamento, por cânticos, né? Pela voz em ação, o verbo em ação, a intenção e a imaginação. Mas não é o suficiente ter a voz, ter o conhecimento, procurar ativar isso. Há que se ter uma coisa que chama Ori. O teu Ori permite esta ligação. Você veio com esta predestinação na tua existência. Você consegue fazer a conexão Orum-Aie. Você tem cobertura astral dos guias e falangeiros,
Então são questões que nós colocamos, que nós aprendemos em anos de Umbanda. Não se bota a mão em cumbuca quem não tem condição de botar a mão em cumbuca. O que a gente vê hoje, nesta banalização, é muitas vezes a pessoa traindo um egum para sua casa, para o seu campo psicofísico, através daquela palavra, aquele encantamento, aquela receita que foi passada, quadradinha, como fórmula de bolo, né? Receita de bolo, e a pessoa diz, não tem a condição de orir, não tem a cobertura espiritual, é a capacitação mediúnica desta ativação. Então fica aqui alguns pontos para nossa reflexão, sem queremos causar nenhuma polêmica, nenhuma celeuma. Uns ou outros dizem que nós somos um tanto ortodoxos em alguns conceitos, é verdade, mas sempre com equilíbrio. Fica aqui a proposta de reflexão, meu irmão, que cada ser é único. Mesmo uma receita para Exu, de um empadê, que dizem que você pode fazer na sua casa e você pode fazer em qualquer lugar, ou para Pombagira, ou para Oxum, para fertilidade, né? para gravidez, ou para... enfim, não quer dizer que você, fazendo essa receita, que você vai ter esse poder e vai ativar o duplo e vai fazer a conexão com o mundo espiritual, com o sobrenatural, com esses orixás. Tome cuidado, tenha discernimento para ver qual é a intenção desses que estão passando essas oferendas, pulverizando isso, banalizando esse saber, que aumentou com as redes sociais. Antigamente era mais difícil se conseguir isso aí. E lembre-se que precisamos de uma egrégora, de uma comunhão de pensamentos, de intenções, que só uma corrente firmada de fato de direito dá para ter um impulso, né, necessário para esta conexão, essa ligação a Eorum, plano natural, sobrenatural, e detonar o duplo etéreo dos elementos que estão dispostos, elementos esses se estiverem adequadamente associados, dependendo da intenção, da finalidade da oferenda, de qual orixá falangeiro quer se ativar. Isso varia se a intenção é no coletivo, se é para uma comunidade, se é para uma individualidade. Este que está fazendo a oferenda, que pegou a receitinha de bolo, ele está com o seu campo áurico e psíquico livre de eguns obsessores, de quiumbas? Ou ele tem interferência espiritual? Emocionalmente ele está equilibrado? Se ele não está equilibrado, ele está com interferência espiritual, tem laços fluídicos que o ligam ao quiumba, egum no astral. Quem é o responsável por fazer, digamos, uma limpeza áurica? Como é que se dá isso aí para aí sim se aplicar a oferenda? Se você faz uma oferenda e você está com um acompanhamento, está com uma interferência espiritual, uma obsessão, você pode estar fortalecendo o seu obsessor, com esse fluido, com esse elemento, né, que você está, foi mal orientado, né, na aplicação dele. Enfim, eu sou Norberto Peixoto. A maior oferenda que nós podemos fazer é o nosso caráter, a nossa boa intenção, e a mudança de pequenas atitudes que, dentro da lei de atração, né, trazem para o nosso campo pessoal de realização o infortúnio, por vezes os caminhos fechados, as doenças, né, as dificuldades de relacionamento, os desentendimentos. Nada adianta fazer uma oferenda, seja ela qual for, para qualquer orixá ou falangeiro que seja, se eu não tiver imbuído de uma intenção elevada e se eu não tenho no meu dia a dia um bom caráter. Não tendo um bom caráter, o que eu vou atrair? No nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto, meu irmão. Até a próxima oportunidade.